Editorial. O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul solicitou ao juiz da Vara de Execução da Justiça Militar para que mande remover imediatamente o subtenente Zé Roberto, assassino do empresário Antônio Caetano, dentro do PROCON, crime horroroso, covarde, para o presídio da Gameleira, para onde esse senhor deveria ter sido recolhido desde quando protagonizou o fato. O José Roberto quer se valer do fato de ter sido aposentado por invalidez das fileiras da Polícia Militar. Desde quando foi recolhido no presídio militar e não na Gameleira, para onde seria o correto levá-lo, o assassino passou a provocar situações com o fito de criar uma situação para escapar da cadeia, fraudando e criando situações a fim de querer dar entendimento à justiça de que ele possui um parafuso a menos naquela cabeçona. A situação nos possibilita alguns argumentos, como por exemplo, antes de cometer o crime, ele se valia do fato de ter se aposentado das fileiras da Polícia Militar por invalidez. Aposentado, passou a andar armado, sendo proibido no ato de aposentadoria de usar arma, passando então a fazer cobranças para agiotas nesta capital. Pelas regras, ele sequer poderia fazer ponto em um bar aqui no Tiradentes, mas fazia. Acredita-se que era lá o escritório dele, onde ele fazia seus contatos espúrios para missões que nada tinha a ver com o fato dele ser militar. Tanto é que se valia disso a ponto de, na sua caminhonete, ter sido encontrado um giroflex, o que dá a impressão de que ele fazia se passar por policial e que estava aposentado somente no papel, mas que se valia de ter sido policial da ativa para fazer as suas empreitadas. Sabe-se lá quais. Depois de matar covardemente o empresário Antônio Caetano, o Zé Roberto fugiu do local do crime, o que demonstra que ele estava de caso pensado. Saindo de lá, foi ao bar de costume, o seu escritório, onde pediu 2 cervejas trincando, bebendo-as no mais legítimo caso de beber o morto, certamente imaginando-se impune do ato bárbaro cometido.
Depois, tentando escapar do flagrante, fugiu para a casa de parentes em Jaraguari, lá ficando escondido, tendo se entregado quando bem quis, desafiando a lei e a polícia, o que demonstra que ele assassinou o empresário, certo de que não poderiam prendê-lo, usando do seu aprendizado como policial contra a justiça do nosso estado. No presídio militar onde se encontra, reservado apenas para oficiais, sendo que José Roberto não se encaixa nesse perfil, ele passou a se drogar com remédios a fim de mostrar que estava em crise nervosa, tendo sido várias vezes internado no hospital da Cacemes, criando um caso para a própria PM, porque, com medo de represálias, ele exigia que subalternos ficassem vigiando no apartamento do hospital enquanto assistia a filmes de faroeste e outras mordomias. A realidade, senhores, é que José Roberto tinha ao seu dispor uma cela no presídio da Gameleira, onde existe toda a possibilidade e meios, inclusive ambulatoriais, para atendê-lo em se tratando de crise nervosa, mas como estava no presídio militar, exigia que o levassem a Cacemes, e isso ocasionava outro problema. Querem ver? A escolta policial, viaturas eram retiradas do atendimento à população para ficarem à disposição do gracioso, enquanto ficava ele no apartamento no Bem Bom. A decisão do desembargador do Tribunal de Justiça foi solicitada ao juiz corregedor da PM para que o enviassem para o local correto, de onde ele deveria estar recolhido desde quando cometeu o crime, que seria o presídio da Gameleira. Mas até agora, o doutor Alexandre Antunes, juiz militar a quem caberiam as providências, não despachou por estar em férias e viajando, e comenta-se que ele não o fará. O que nós e a sociedade campograndense não acredita, visto ser ele o juiz corregedor da Justiça Militar, um homem sério e honrado, especialmente no desempenho das suas funções. Certamente o assassino aposta, e essa é outra possibilidade, hein? Que a justiça reconheça ser ele maluco e acha que, depois de condenado, como não existe mais manicômio judiciário, a justiça o autorize a usar tornozeleira eletrônica e o mande para casa, onde vai tirar a sua cadeia no Bem Bom, sem as consequências da sua inconsequência e com o risco de fuga. Estamos desenhando essa possibilidade porque ela é real. Isso pode
Pode acontecer. E se a imprensa não pressionar, vai acontecer. Uma impunidade legal, porque a lei atual admite, mesmo não sendo ele um maluco. A nossa pequena parte está sendo feita. Alertamos a justiça, porque é fato que o Zé Roberto, o temido assassino do Procon, se drogava agora na prisão para aparentar que realmente estava em crise nervosa, e assim o fez na primeira e deu certo, na segunda e deu certo, e demais vezes. E como dava certo, e ele era enviado para um apartamento num dos melhores hospitais do Centro-Oeste, ele passava a receber familiares e ele se valia disso para permanecer dias e dias internado. A solicitação do TJMS jaz sobre a mesa do juiz militar Dr. Alexandre Antunes, a quem caberá despachá-la e fazer cumprir o decidido. Nós por aqui continuamos de binóculos e pince-nez, olhando tudo o que está acontecendo e o que poderá acontecer e torcendo para que se faça justiça. Bom dia. E o melhor da notícia.